Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós iremos continuar a leitura da Bíblia. Estamos no capítulo 2 da primeira carta a Tessalonicenses e então vamos lá, vamos começar a leitura. O ministério de Paulo em Tessalônica. Irmãos, vós bem sabeis que a nossa chegada entre vós não foi sem fruto. Pelo contrário, embora pouco antes tivéssemos sofrido maus tratos e ultrajes em Filipos, como é de vosso conhecimento, o nosso Deus nos deu coragem e segurança para vos anunciar seu Evangelho em meio a muitas lutas. Pois a nossa exortação não vinha de ilusão ou más intenções, nem acompanhada de astúcia. Mas Deus nos examinou e aprovou para nos confiar o Evangelho. E é assim que falamos, não para agradar a seres humanos, mas a Deus que examina os nossos corações. Aliás, sabeis muito bem que nunca bajulamos ninguém, nem fomos movidos por alguma ambição disfarçada. Deus é testemunha. Também não buscamos glória humana, nem junto de vós, nem junto de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos fazer valer a nossa autoridade. Entretanto, nos tornamos pequenos no meio de vós. Imaginai uma mãe acalentando seus filhinhos, assim nossa afeição por vós. Estávamos dispostos não só a comunicar-vos o Evangelho de Deus, mas a dar-vos nossa própria vida, não tão caros vos tinheis tornados a nós. Irmãos, certamente vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Foi trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós que proclamamos entre vós o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas. É de Deus também, de que sempre vos tratamos com religioso respeito, com justiça e com toda a distinção a vós, que abraçastes a fé. Sabeis também que, como um pai faz com seus filhos, nós exortamos e encorajamos e adjuramos todos e a cada um de vós a que leveis uma vida digna de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A recepção da palavra pela comunidade. Agradecemos a Deus sem cessar, porque ao receberdes a palavra de Deus que ouvistes de nós, vós a recebestes não como palavra humana, mas como que ela de fato é, palavra de Deus, que age em vós que acreditais. De fato, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que vivem na Judéia no Cristo Jesus, pois vós também sofrestes da parte de vossos compatriotas
o que elas sofreram da parte dos judeus ali. Estes mataram o Senhor Jesus como mataram os profetas e como também perseguiram a nós. Não procuraram agradar a Deus e são inimigos de todos. Impedem-nos de pregar aos pagãos para que sejam salvos e assim vão sempre completando a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus está prestes a cair sobre eles. A visita impedida. Quanto a nós, irmãos, longe de vós por pouco tempo, longe da vista, não do coração, redobramos os esforços para ir ver-vos, pois estávamos com muita saudade. Sim, quisemos fazer-vos uma visita, eu, Paulo, por mais de uma vez, mas Satanás nos impediu. Na verdade, qual é a nossa esperança, a nossa alegria ou a nossa coroa de glória diante do nosso Senhor Jesus Cristo? No dia de sua vinda, a não ser-vos, sem dúvida, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Bom, então, com esse texto, a gente percebe a declaração é, a declaração desse ministério, né, de Paulo em Tessalônica, ligando os conhecimentos maternos aos votos de olhares uns para os outros, na conexão de dizer com uma uniformidade de materna, né? Ou seja, pelo conhecimento materno que materializou-nos pela mensagem que Deus produz a partir da mãe, né? É uma mensagem, o ser humano. Por incrível que pareça, toda a vida é uma mensagem e uma palavra. Quando organizamos a vida, né, a frase da vida começa a ganhar ordem entre as nossas intenções. E quando temos intenções boas, entendemos que o bem nos é refletido, nos é guiável, nos é dado como um método de salvação pela sensibilidade de estar em conexão com a vida e ser vivo no rendimento de cuidar, de sobreviver pelas intempéries que de vez em quando nos é avisada pelos sentidos, pela comunicação de Deus, o Criador dos sentidos. Acontece que esse método de organizar ele ganha muita memorização pelo trabalho materno. Então a mãe ela passa para o filho o enriquecimento da memória. É uma grande herança de salvação. É uma promessa de beleza e vida boa, vida sábia. Se o filho obedecer à mãe, sobre essa constatação, sobre essa crença,
Se você crer na sua mãe, crer na palavra que ela traz pela materialização da sua presença nesse reino que Deus comemora, ou seja, Deus informa como palavra viva você a partir dos seus relacionamentos com a vida, você terá vários encontros com Deus e vai conseguir o seu lugar nessa mensagem que Deus traz quando os seus filhos se reúnem com materialização, maternidade, com cuidado, carregando a palavra da mãe firme e forte. Acontece que muitos de nós sofremos efeitos somáticos quando estamos na presença dos outros, efeitos de dificuldade sustentabilizada pelo desequilíbrio lógico que interroga, que afirma, que nega entre as colocações das vidas. Isso se chama manobra de efeitos no cenário dos equilíbrios que deveriam ser santos pelos cuidados maternos, mas hoje a gente constata ser selvagens. E isso é um absurdo. Porém, isso deixa muitas pessoas elas ficam comprometidas com essa selva, né? Essa atenção selvagem ganha argumentos para tensionar os seres humanos a pecarem em nome da selva. E conduzem esse pecado a desmaterializar o efeito materno desse enriquecimento da paz que a mãe trouxe, materializando-nos como uma palavra de vida, como um crescimento para que podemos crer nessa virtude que ela fez, né? Que ela provou, que ela passou e que ela amou. Então, nessa palavra, a gente tem esse encontro com essa dinâmica de olhar para esse exercício materno e também o aviso dos cuidados que a comunidade deveria ter, mas prefere ir contra para viver nessa selva e de alguma forma mudar a direção dos estímulos, né? Considerar que Deus morreu e quem vive é a competição, é o homem mais forte, é esse que gerou a vida. Então a gente vai encontrar com o homem mais forte e não com Deus, com a espécie evoluída e não com Deus, com o futuro desse presente, desse objetivo, dessa atividade. Então, aquilo que veio para organizar a linha, a reta, hoje se tornou cicatrizes e correu para vários lados cicatrizados pela dor que foi formada pela falta de fé.
E muitos irmãos e irmãs se perdem nessas dores, ao invés de aceitar que não dói, aceitar que é forte. Se você aceitar que você é forte, que você é presente para essa vida, que você tem conexão plena, você não cairá nessas valas argumentadas de dores falsas. Por que falsificam dores? Para dizerem que são mais competentes uns que os outros e poderem carregar as chagas de receber valores diferentes e se portarem diferentes nessa novena de aparições. Então, temos vários encontros com os aparecidos bens. São aqueles casais que, ao estarem na nossa presença, se refletem tão cristalizadamente, né, no, na tempestade de brilho que se incorpora pelo discurso indireto do capitalismo que lhes reveste, né? Então, essa cristalização capitalista faz com que a gente, de alguma forma, veja sabor naquilo que é mera paisagem deformada pela modulação dos argumentos de doerem e saberem por que doeram, porque guardaram o aviso das dores. Só que esse artigo estudado de dor, essa receita, toda essa extração e esse passado que reflete na sua família, na sua engenhosidade, no seu segredo, não vale de nada. Sabe por quê? Porque ele consome você e toda a sua relação com o mundo se torna cruzada por esse argumento falso que valida o seu pecado e o pecado de todos que querem se tornar iguais a você e sua família. Pessoas que acordam insistentemente desesperada para se manterem no pecado, mesmo que de forma escondida ou enturmada com as colegas que encontraram contaminação nesse presente cristalino de parecer superior aos outros, parecer que é anjo, que pode ajudar a gente. Então eu preciso da sua ajuda porque você é melhor do que eu. Não é porque você me rouba. Você me rouba pela filiação que eu tenho em Deus e pela deformação que você fez no seu terreno com as suas alianças para poder cercá-lo e editá-lo de tal forma que trouxe à sociedade a supervisão de materializar uma propaganda ao seu benefício no discurso da sua eleição, no discurso da sua vantagem. Isso é aterrorizante, porque você nem sabe contar com a precisão daquilo que você produz. Você produz insistentemente, incessantemente,
para as pessoas comprarem aquilo que nem precisaram comprar. Essa sua deformação com a natureza. Você deformou várias pessoas e as contaminou. E hoje as pessoas sentem é, é, dependentes dessa sua obra. E eles cobram, né, essa sua obra. Então, tudo isso se tornou uma roda, um circuito. Só que esse circuito, ele é um circuito que roda assim, ó, parafusando as pessoas para o esconderijo, o baixo. Então as pessoas passam a andar assim, as pessoas passam a reconhecerem camadas, elas passam a prestar atenção, né, na possibilidade de chegar acima, chegar abaixo. Então, transformastes tudo em um parafuso, né? E você acredita que isso é sistemática. Só que você vive em cima do parafuso, né? E não sabe o que é caminhar, 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 caminhar. E sempre que você está subindo, você aí aperta mais, aí o parafuso desce, aí tem que subir. Aí você... Então é uma é uma configuração dos seres para se manterem no poder e esconderem a escravidão, esconderem a deformação que fazem nos homens para desconectarem eles da revolta, da busca por soluções, né? Para o exercício daquilo que é sagrado, a palavra viva. E aí a mãe, cadê a mãe? Cadê a materialização da palavra de Deus que somos nós? Cadê a beleza da simplicidade materializada que é viva por Deus? Está morta em fusos por horários configurados para você ter poder. Você que eu digo é aquele que quer se tornar melhor do que a outra pessoa na na função de se comparar, aquele que precisa se comparar e dizer que é melhor do que a outra pessoa, porque ali existe uma modulação, um efeito químico que faz você fazer as coisas. Você depende dessa máquina, desse fuso. Isso é terrível, porque você não tem salvação. Na verdade, tem salvação. Só que a salvação que você tem não é aquela que você acredita buscar. Não. A salvação que você tem é abandonar esse fuso, sair, né? Mas como que você vai sair se você depende disso para ter o mínimo possível para viver? A menos que você, né? Ah, cara, nem quero falar disso. É tão terrível, né? As condições de sobrevivência que, sinceramente, eu tenho até vergonha.
vergonha do nosso país e das formas que ele traz para aqueles que estudam de se desenvolverem. É uma coisa muito chula, muito mecânica, né? Uma coisa assim que não tem nada a ver com a virtude de ser humano e ter os poderes de humano, né? É uma coisa desumana, uma coisa desinteressante, tóxica, que quando a pessoa consegue, né, ela sente que conseguiu, ela começa a buscar força naqueles que não conseguiram. Olha que idiotice, olha que coisa sem inteligência nenhuma, né? Eu vou pegar força naquele que não conseguiu para mim continuar conseguindo estar nesse fuso e ganhando esse salário engessado nessa forma. Por que os outros não conseguiram? Me fala. Por que você se vê bem digna porque os outros não conseguiram? Qual é o seu problema? Por, por que você não vê que o problema do outro não conseguiu é um problema nosso, é de todo mundo, é do Brasil? Por que você separa esse ser, essa palavra de Deus, essa vida? Por que você acha que ele não tem fé, que ele não reza? Por que você organizou a sua posição de processar a lógica da vida para utilizar o seu irmão como uma um instrumento de recompensa para você? Por que você faz esse abuso? Né? Por que você precisa? Depende disso. Então, é um problema nosso, do Brasil, da organização, acho que é do mundo inteiro, né, para ser sincero. E aqui a gente vê, né? É... Ah, é... A recepção da palavra pela comunidade. Então, em algum momento, estes mataram o Senhor Jesus como mataram os profetas e como também perseguiram a nós, não procuraram agradar a Deus e são inimigos de todos. Versículo 15. E aí? Será que você se encaixa nesse? Será que você gostaria de se encaixar nesse ou você se encaixou nesse por causa das várias caixas que abandonaram a maternidade, a materialidade de servindo a vida pelo sentido materno e de engessar esse exercício para a paz de todos nós que temos uma única mãe e repartimos dessa mãe o exercício que ela nos ensinou. Ou a gente pensa que eu sou a mãe, eu sou o pai. A gente é egoísta, a gente separa tudo para o holofote ser nosso, para o contraste referenciar-nos, para a gente ser o agonista, o protagonista desse evento, disso que mudou o mundo, desse produto, dono dessa coisa. Que ousadia considerar-se dono. Querer isso, né? Uma vez que isso não traz paz, não traz beleza, não traz filhos bons. Você entendeu? Então, aprenda com Jesus a
conhecer a Deus e a sua família, Adão, Eva e você. Você continua o que Adão fez. Você descende o que Adão fez. Você continua o que Eva fez. Você descende do que Eva fez. Todas são filhas da Eva. Então, se todas são, por que você é especial? Por que você é mais especial que as outras? Você só é uma palavra em um encontro com as palavras para formar uma frase que é, que traz paz para o mundo. E aonde está essa paz? Por que você não quer se reunir no lugar certo? Por que você quer o lugar do verbo? Por que você quer o lugar do sujeito? Por que você não. Por que você quer ser uma frase inteira? Por que você quer ser um texto? Você quer ser um Deus, uma vida? Por que você não quer ser apenas a palavra que você fez? Qual que é o seu problema? Então a gente tem um problema aí na sociedade e isso impede a gente de receber a visita da verdade. E aí a gente acaba caindo nos buracos das dores, saindo da reta, da linha e caindo nas valas de argumentos que são como parafusos para argumentarem os pecados e descerem cada vez mais nessa limitação, né? Nessa, nesse lado físico e não espiritual, né? Desacreditando do eterno, do universo, né? Do infinito, vamos dizer assim. É, e da divisão, né? Dos irmãos e das irmãs que nos é dever amar. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!